Boa noite, pessoal. Hoje o meu segredo com mais uma passagem interessante aqui, uma personalidade que vai surpreender vocês com muita história. Essa pessoa tem uma história que vocês vão entender que, seguindo os passos de uma família tradicional, ela desbravou caminhos, foi cada vez mais se aperfeiçoando, criando o seu nome, o seu universo dentro de um universo muito disputado. E mais uma vez está aqui para contar nesse programa aqui o meu segredo, mas o segredo não vai ser meu não, vai ser dele. Seja bem-vindo, Robson Jassa. Obrigado, Ale, obrigado pelo convite. Vamos aqui entregar o segredo então hoje. Mas eu já estava falando que essa voz o pessoal ia reconhecer, porque é uma mistura, né? O pessoal fala que é uma mistura do seu pai com o Silvio Santos. Você já tem essa voz, essa brincadeira, né? Ah, todo mundo fala. É, muitos anos de convivência, né? Pelo menos a parte de dicção e falar bem, aprendi com ele. Que já te dá esse punch, esse approach, né? Essa coisa de você falar assim tão bem, como é que é? Foi natural. Eu vivi a vida inteira em televisão, passava os finais de semana com o Silvio, né? Eu vou ao SBT desde os 7 anos de idade, que fazia gravação, entrava no carro dele e a gente ia para lá assistir o Silvio. Então é convivência mesmo e aprender bastante. Ele é uma enciclopédia. Ele é sensacional. Sabe que é uma das maiores curiosidades que eu tenho é de passar de repente um dia só para ver como é que funciona esse homem, né? Porque é um ícone, né? Pois é, imagina... E você cresceu com ele. Imagina o privilégio. Eu realmente sou privilegiado nesse aspecto. Ter crescido com 2, né? O meu pai, que também é referência na área que eu atuo, de verdade, e o Silvio. Você atua então nas duas áreas que você cresceu e se apaixonou. Exatamente, acabou indo para as duas áreas, né? Sempre quis ser cabeleireiro, então sempre fui atrás ali, sempre participei das coisas com meu pai. E de final de semana o hobby era ir lá me divertir com o Silvio, que era aquele cara que eu aprendi a ver lá em casa, no salão, aquele amigo do meu pai, que depois eu fui entender quem que era o Silvio Santos, né? No começo era tudo brincadeira e bem gostoso de acompanhar. E ver, depois, quando eu fui ver, já tinha passado uns 30 anos indo direto para o SBT. E você foi entender que era o homem do Brasil, né? O homem que o Brasil ama, né? Com certeza. Que gostoso isso. E nosso grande amigo. E um grande amigo. E agora me fala uma coisa, Robson. Você teve aí uma opção de seguir também uma faculdade diferente, né? Eu fiz direito. Eu sempre falo isso. E hoje eu faço o certo. É uma opção que você fez o direito e agora é o certo porque você ama, né? Meu pai não queria que eu seguisse direto no salão, porque você começa a ganhar dinheiro muito cedo, você acaba não estudando. Então ele queria que focasse numa coisa. Então eu comecei como office boy no salão, com 11 anos de idade, trabalhando todos os dias, saía da escola e ia para o salão. E depois, com 16 anos, fui para os Estados Unidos, morei lá 1 ano, fiz o terceiro colegial lá. E aí eu pensei em fazer uma faculdade que fosse agregar a minha vida no salão, porque a administração, eu já participava da administração do salão. Já sabia? Já sabia, eu já estava no dia a dia, como é que funcionava. Aí eu queria fazer algo diferente que fosse ajudar. Aí eu pensei em direito. Então eu fiz pensou direito, falou, vou fazer direito. Vamos fazer direito para depois fazer o certo. Mas isso, Robson, todo mundo sabe, né? Por que eu quis falar um pouquinho disso? Porque todo mundo sabe. Então, o meu segredo, essas são as coisas assim que ninguém sabe. Você vai surpreender esse pessoal que está aqui com a expectativa desse menino homem que cresceu tão rápido assim e de repente conquistou um espaço tão maravilhoso, porque você já tem prêmio, já é consagrado, né, na sua área. Você está com quantos anos agora? 43. 40. Novo? Novo. É um novo. Novo. Porque 30 anos da sua vida foi vivendo num ambiente sim. de amizade, né, com celebridades, como seu pai, como o Silvio.
como patrão, né? Sim. Vai patrão, aquela coisa toda. E de repente você conquista um espaço assim, tão seu, tão com a sua característica, né? É verdade, porque olha, se você for pensar, oportunidades em televisão eu teria desde pequeno, Sim. né? Mas eu sempre quis seguir mesmo e trilhar o que eu acreditava. Então, o que eu realmente acreditava era seguir um legado do meu pai, não algo do Silvio. O Silvio é o nosso amigo, entendeu? Então, tipo, nosso negócio sempre foi salão. Então, eu sempre pensei, falei, sempre me inspirei no meu pai, nunca quis ser o meu pai, que isso é muito importante para as pessoas que querem começar em qualquer profissão, as pessoas querem ser alguém. Não, você tem que se inspirar em alguém. Sim. Né? Aliás, em alguém não, em várias pessoas, porque aí você vai pegando o melhor de cada uma. E aí você vai criando a tua personalidade. Então eu quis pensar principalmente nisso. O molde foi seu pai. O molde foi meu pai, mas tipo, tive inspirações internacionais, nacionais, outros colegas, que isso vai te fazendo você melhorar na sua profissão. Então eu fui seguindo essa trilha. E no meio do caminho tive convites também do Silvio de me levar para a televisão, que até uma certa vez até quis, né? Mas aí meu pai falou, vai não, vai não. E realmente, depois quando eu pensei, eu falei, se eu for, eu vou estragar essa amizade, porque aí e estragar também a minha amizade com o Silvio, porque a partir do momento que você vira funcionário de alguém, você não vai falar tudo que você pensa. Né? Então, Sim. você tem que ser amigo. Amigo fala o que pensa, amigo pode reclamar, pode falar a verdade. Então, sempre a gente buscou manter isso nessa relação. Ao longo do tempo, quando eu fui me destacando como cabeleireiro, outras TVs foram me chamando. Né? Quem me colocou primeiro na TV, eu acho que foi o Gugu, no domingo, que aí eu acompanhava o meu pai, já estava na profissão, aí de vez em quando fazia uma transformação para ele, depois eu fiz um quadro tipo Esquadrão da Moda aos domingos, ficamos acho que 8 meses. Depois eu fui convidado pela Kátia Fonseca, e na Kátia eu fiquei 3 anos lá com a Kátia, aprendendo realmente fazer as transformações com mais calma, com a amizade que eu tenho com ela até hoje, e foi crescendo lá. Fui também fazendo toda uma mudança de salão, porque meu pai ficou 34 anos na Rua Iguatemi. Sim. Né? E ali não era dele, ali era alugado. Eu falei, poxa, a gente já teria tido oportunidade de comprar várias casas ali no Itaim, principalmente naquela época. Sim. Que o Itaim ainda era barato. Sim. E passamos. Então eu falei, pô, tá na hora da gente sair daqui e comprar uma casa em qualquer outro bairro, qualquer outro lugar, e montar o nosso salão. E aí eu fiquei uns 10 anos para convencer ele. Ah, foi rápido. Aí compraria mais algumas Já outras. Poderia ter comprado. Mas aí, realmente, aí convenci e ele também se convenceu que era bom mudar, porque foi mudando bastante coisas ali naquela região, Sim. né? A dificuldade de chegar ali já estava muito grande. Passava muito ônibus também na porta, porque quando ele mudou para lá era uma tranquilidade. Pô, nos anos 80 tinha uma pracinha na frente, a avenida não completava, né? Só tinha um Rubaiá do outro lado, então era uma coisa bem, bem tranquila. Ao longo dos anos, o progresso veio chegando e foi mudando o bairro. Aí foi dificultando para os clientes chegarem, né? Então aí a gente pegou e realmente falou, agora vamos mudar mudamos para onde a gente está hoje, que é na Rua Henrique Martins, do lado do Hotel Nick, ali no Jardins. Certo. Aí tudo pensado para salão, aí foi outra estrutura. coisa. Nem imaginava que a gente ia fazer um salão tão bonito, tão bacana como a gente fez, porque a ideia era pelo menos pegar aqueles mais ou menos 400 metros, acho que não tinha nem 400 metros no outro, mais ou menos isso, que era pequenininho, e fazer um igual. Né? Aí a gente montou esse com 600 metros. A oportunidade com terra. aconteceu. Aconteceu. E você foi para lá. E as coisas foram fluindo. E você pensa em montar uma rede de franquia? Porque todo mundo fala, né, em franquia hoje em dia, montar vários salões, essas coisas. Não, a gente tem um trabalho muito exclusivo, sabe? Muito personalizado. Não dá para você ficar expandindo Não assim, dá, né? porque esse tipo de serviço é algo difícil de você replicar. Então você tem que fazer um treinamento. Para poder fazer uma franquia, por exemplo... Botar o seu nome com qualquer e colocar tesoura, né? um nome, lugar. Você tem que fazer uma escola primeiro.
Depois dessa escola, você treina, capacita essa galera e vai montando algumas franquias. Mas aí teria que ser uma franquia mais... um express, algo que vá realmente ser fácil de ser replicado e colocar num valor bem acessível para várias capitais. Porque fazer salão do nível que a gente tem, além de ser muito caro, você tem que manter essa galera num patamar, né? Muito alto, e é difícil de você replicar em várias capitais. E você tem que zelar também por um nome que vocês têm, né? Principalmente, senão você faz qualquer bobagem, você estraga aí. Um legado de anos. Se eu só eu estou há 22 anos, meu pai tem 60, estrago todo esse legado. Todo um legado. Então, assim, é muito importante isso, né, para o pessoal que está vendo, porque assim, você vê várias franquias de salão acontecendo aí, né? Sim. E de repente você vai num nome, porque tem um nome, e de repente não é aquela surpresa que você espera. E lá não, né? Lá tem... lá tem todo um ambiente, tem todo um cuidado. Realmente o atendimento é o diferencial. Porque hoje, fazer um bom cabelo, várias pessoas conseguem. Né? Não é uma coisa... Não é um grande diferencial hoje. O grande técnico de cabelo. Tem várias pessoas que fazem muito bem. O que vai agregar isso? O que você vai entregar além disso é o que as pessoas vão se apaixonar por você. Porque as pessoas que vão ao Jassa sabem que a gente faz cabelo e o cabelo vai sair bom. Então, o que você entrega além disso? É isso que vai fazer com que a pessoa realmente fixe lá com a gente. E é isso que vai começar a partir de agora. É esse segredo, um dos segredos que ele vai começar a contar para nós. Será que ele vai contar tudo? Será que ele vai deixar um pouquinho, vai guardado na manga? Eu acho que ele vai deixar a gente bem esperto com o segredo dele. Vamos começar a saber o segredo desse menino, rapaz, homem, tão aí cheio de história, após o primeiro bloco comercial. Voltamos já. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. E voltamos com o meu segredo. E agora vamos pegar na fase mais bacana do nosso programa. Robson, está preparado para ser desvendado? Preparadíssimo. Antes que eu fale um pouco do meu cabelo, ele fale do meu corte, deixa eu te falar uma coisa. Quem corta o meu cabelo sou eu mesmo. Esse é o meu segredo. Brincadeira, mas... Eu ia te contratar, porque tá legal, não, viu? sou eu mesmo, cara. Verdade. Tá passando uma maquininha aí do lado. É, no chuveiro. Olha Você acredita? Só. Não, mas... Não, mas é verdade. É verdade, produção? Viu? Muito bem. O pessoal toma banho com você, é isso? Não. Então tá bom. É só o diretor, às vezes. Ele pede para eu cortar, eu falo, tá, fica de costas, eu vou dando uma cortadinha. Tá certo, tá certo. Mas tudo bem, não podia falar isso, né? Ele vai querer cortar, eu sei que vai. Vai ser o segredo dele. O segredo dele. Ô Robson, nós temos 3 pilares. O nosso programa, né? O nosso programa, quando eu falo, é porque você está sendo entrevistado. Mas o programa Meu Segredo, ele é baseado em 3 pilares. Eu acho que, para mim, são os pilares que faz o fundamento da alegria, da felicidade,
da conquista do homem, né? Que é o trabalho, a família e a religiosidade, porque é a religação, né? Sim. Espiritualidade, religiosidade, É tudo de importante. tudo de importante. Então são os 3 pilares. Um banquinho sem ter 3 pés não vai parar em pé, pode ter 4 pés, né? Porque o pessoal fala muito na saúde, que é verdade também. Sim, Porque eu acho que a saúde é o conjunto desses 3, né? sem dúvida. Então, vamos falar sobre família, trabalho e religiosidade. Você vai começar com qual? Nós estávamos vindo do trabalho. Eu, se fosse você, já Já emendava o no trabalho? Então vamos nessa. Vamos emendar o trabalho? Vamos emendar o trabalho. Então vamos lá. Então, o segredo dessa profissão, principalmente, vamos falar do segredo dessa Você profissão. estava falando que vocês entregam cabelo cortado. Sim. Mas tem um segredo por trás disso. Exatamente. Esse segredo é você sempre entregar além do que as pessoas estão esperando, né? Mesma coisa a gente ir num restaurante, você sabe que aquela churrascaria ou aquela casa de massa faz muito bem carne feito. ou macarrão. Exato. Então você já está com aquela expectativa. O que vai te diferenciar para você gostar mais? O atendimento. O atendimento, o ambiente, tudo que envolve ali a tua experiência. Então é isso que a gente faz no salão. Então a gente faz uma experiência bacana para o cliente. Ali é um ponto que muitas pessoas sabem que também é um ponto de network, né? Encontra pessoas bacanas, pessoas legais, grandes empresários, então já vai também com essa expectativa e já é uma coisa diferencial de outros lugares, né? E dentro desse momento você vai realmente fazer o quê? A sua venda. Você se vende. Entende? O cabeleireiro não tem que ficar falando se sabe fazer, que é o melhor do mundo, que é o... Você vende a sua pessoa. Entende? Essa é a primeira venda. E aí, a partir do momento que você se vende, você ganha credibilidade. Então, aí você vira um grande formador de opinião. Então, além de cortar um cabelo, você tem um espaço de convivência de pessoas bacanas. Isso Sem é um dúvida. ponto. Você tem um atendimento diferenciado, personalizado. Exatamente. Você propõe para o seu público, então vou voltar a falar em público, né? Uhum. Então, para o seu público, Claro. uma experiência de conhecer pessoas, ser bem atendido, ter um corte bacana e um momento agradável com pessoas, digas com quem anda. Exatamente. Né? E você ali poder trocar ideia, porque o salão é um lugar onde você aprende mais do que uma faculdade. É muita gente ali, né, trocando informação. E muitas vezes você também passa um pouco do que você sabe para as pessoas. Então é uma troca ali muito bacana. E ao longo do tempo você vai tendo essa experiência, essa troca e um network bem bacana, que é o que vai fortalecer qualquer negócio que você for montar. Olha que bacana, Né? galera. Então, assim, essa experiência, porque isso é o que você... Isso veio de você ou já veio dos... Não, isso foi observação, sabe? Meu pai já foi um cara nato em fazer relacionamento. Nato. Ele sabe fazer marketing naturalmente, né? Tem um caso rapidinho para você ver do meu pai, quando ele ainda estava na Paraíba, porque ele é paraibano, e ele era engraxate, né? Então, ele estava engraxando os sapatos na feira, e aí chegou um senhor mais velho do que ele e falou: mas você está engraxando com graxa pura? Ele falou: claro, não tem outro jeito. Ele falou: não, vai lá, compra 2 bananas. Ele foi, comprou 2 bananas, pegou uma lata de graxa, de uma lata foram feitas mais 2 latas. Então ele ficou com 3 latas de graxa. Aí ele falou: poxa, bacana isso, se eu estou com uma lata de graxa, essa aqui eu ganho dinheiro, vou lá e compro. As outras 2 que eu fiz render com banana, eu vou engraxar o sapato dos caras mais bacanas da cidade de graça. E aí foi chamando a atenção, né? Então, em pouco tempo, ele foi se tornando o engraxate mais conhecido e que mais pedido da cidade. Entende? Isso é uma coisa nata. Então, quando você cresce escutando essas histórias naturais, esses insights, esses momentos diferenciais, aí você consegue entender e formalizar ou fazer uma didática ou poder passar para as pessoas como é que você
consegue encontrar uma medida certa no marketing e fazer a pessoa crescer na profissão. Olha só que bacana. Então isso foi bem bacana. E outras histórias do Silvio também, na época de camelô, que eu cresci escutando. Então tem coisas que você vai ver que a pessoa, aquela necessidade, aquele momento, aquele ambiente faz o profissional crescer e faz desenvolver ali o que ele está pensando em fazer. Então, com isso, a gente você vai acostumando a ver pessoas a solucionar problemas, né? E aqui no Brasil a gente é craque nisso, né? Dá um jeitinho, é sempre solucionar um problema. Exato. Saber vender, saber falar, sair de uma situação que você não tem mais um produto e você tem que vender um outro, né? Então tudo isso você tem que criar esse jogo de cintura que só a vida vai te dar e a prática vai te dar. Exatamente, olha que bacana, né? E me fala uma coisa, Robson Jassa, né? Essa parte do trabalho para você, você já falou que era o seu objetivo? Sim, totalmente. Meu objetivo foi sempre ser cabeleireiro, um bom cabeleireiro, sem querer ser o meu pai, né? Sempre me inspirando no que ele fez, até porque, como é que eu pensei começar no salão? Falei, pô, se eu cortar cabelo de homem como ele corta, ele já tem anos-luz na minha frente, então não tem ali uma competitividade, não tem uma comparação, né? Então, como é que, o que eu posso fazer? Porque você é criativo, né? Eu falei, vou jogar mais para o lado feminino, né? Vou fazer cabelo feminino. A partir do momento, ele também sempre fez, só que o foco dele maior sempre foi o masculino. Eu falei, vamos aumentar o feminino aqui do salão, e a partir desse momento não tem a grande comparação entre pai e filho, entre trabalhos. E a primeira mulher que eu fiz, o cabelo de uma mulher que eu fiz, ela gostou, marcou novamente comigo. Falei, então tá aqui o segredo. O segredo é quem é o meu juiz, quem é a minha juíza é a cliente, não é o meu pai, não é o colega. Entende? Então eu tenho que agradar aquela pessoa. Não vai ser a opinião dos outros, exatamente, vai ser a opinião do cliente. Aquela pessoa que vai me pagar. Então a partir do momento que eu entendi isso, e foi logo na primeira semana, falei, opa, é aqui que é o pulo do gato que eu tenho que seguir. Eu tenho que treinar, tenho que melhorar cada vez mais tecnicamente, mas eu tenho que agradar essa pessoa. E assim, agradando essa pessoa, eu vou colecionando pessoas ali, fazendo uma carteira de cliente. Então, foi assim que eu fui fazendo, e aí não teve aquela coisa de comparação, porque é filho, né? Então, porque o resto da nossa vida, o sucesso, alguém sempre vai dar uma criticada. Tá ali porque é filho do Jassa, aí o Jassa só é isso normal. Porque é o Silvio Santos só foi o Silvio Santos por causa do Manuel da Nóbrega. Você tem sempre uma coisa para criar uma né? situação. Então, a gente vai mostrando o trabalho. E que hoje os haters, né? Sim. Eles são importantes. Com certeza. Olha, as pessoas que mais te instigam ali, principalmente a raciocinar, não muito instiga a tua ira, porque se você ficar muito nervoso com essas pessoas, você não raciocina e não pensa em como melhorar. Mas aquelas pessoas que instigam a você a melhorar, falam que você não é tão bom assim, só estão te fazendo um favor. Exatamente, né? Exatamente. E o trabalho, para definir com uma palavra, para você? Dignidade. Dignidade. Sem dúvida. A gente ficou numa pandemia sem trabalhar, foi o momento mais triste. Triste, né? É. Dignidade. Dignidade. Então, trabalho e dignidade. Espero que vocês tenham entendido. Voltamos daqui a pouquinho. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas.
Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. E voltamos para mais um bloco especial no Meu Segredo com o Robson Jassa. Uma pessoa que tem muita história, você que está entrando aí agora, assistindo nosso programa. Robson Jassa é um dos cabeleireiros mais famosos do Brasil. Não só seguiu o legado do pai, mas também o seu legado, né, Robson? O objetivo é esse. Criou aí um novo formato. É verdade. Criou uma característica única. Uma nova fase aí para o salão, né? Para o legado do meu pai. Salão novo, com novas histórias, novos clientes, nova galera. É isso aí, uma nova cara pro Jassa, né? É como diz meu pai, é o novo Jassa. Novo Jassa, então é New Generation Jassa. New Generation. É isso aí, uma nova geração de vida aí. E me fala um pouquinho sobre essa nova geração que você criou aí. Você já falou que no primeiro bloco, o pessoal que não viu, que o Jassa mudou. Qual é o endereço que está hoje? Na rua Henrique Martins, 631, no Jardim Paulista, do lado do Hotel Unique. Então ali do ladinho. Do lado. O hotel ali está de frente para o salão. Até o pessoal que vai lá para as baladas do Nick lá, já passa um pouquinho antes. Já passa, se arruma no salão e vai. Já dá um talento lá É verdade. no cabelo, já fica bonitão para balada. Muito legal isso aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhando naquela câmera, nós dois vamos olhar naquela câmera ali, ó, aquela ali. Nós temos mais dois pilares, Robson. Eu gostaria que você falasse dos dois pilares, que é o quê? Espiritualidade ou religiosidade? Uhum. Nós temos a família. Tá certo. Qual que nós vamos falar agora? Vamos falar de família, né? Com essa voz postada, essa voz única, Muito obrigado. voz bonita, que arrepia. Hein? O diretor já falou assim que ele está colocando o fone de ouvido mais apertado, Robson. Vamos falar um pouquinho da família. Conte o seu segredo. Olha, família, eu acho que é assim, a religiosidade e a família até se complementam, né? Porque a partir do momento que você pensa em honrar pai e mãe, já começa tudo por aí, né? Então, toda a educação que eu tive, que meus pais me deram, eu sempre fui atrás de tentar retribuir isso a eles, né? Falei muito do meu pai, mas principalmente tem a pessoa muito importante da nossa família, que é minha mãe. Qual o nome dela? Elides. Elides. Isso. E ela que é a base, um beijo, mãe. Essa é a base de tudo ali, inclusive do meu pai, né? Então, tudo ali foi construído dentro da família, né? Meu pai com os pais deles na Paraíba, né? Ele vem de uma família também muito grande. Meus avós tiveram 20 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Caramba! Né? Faleceram 5, meus avós adotaram 3. Quem tem 20 filhos e ainda adota, né? Então, tipo assim, da parte de mãe, minha avó veio do interior de São Paulo, ela ficou viúva muito cedo. Meu avô, por parte de mãe, faleceu com 27 anos de idade. Então, ela criou... Novo demais. Muito novo. E ela criou 3 mulheres, que são minha mãe e minhas tias também. Então, tipo, ali a gente já aprendeu muito sobre família, né? Porque todos os problemas que você possa ter na vida, ou todas as intrigas, invejas, qualquer coisa, exemplos bons, você vai ter na família. Então a família é a grande escola de tudo. Então conforme você tiver aí uma família grande, você vai aprender de todos os lados. Convivência, né? Convivência. Então é uma coisa muito importante, que é isso que eu tento passar hoje também para os meus filhos, que eu tenho 2 filhos,
um de 17 e um de 15, o Bruno e o Fabrício, né? E que eu mostro para ele a realidade das nossas famílias, da parte de pai e da parte de mãe, que nada foi fácil, nada foi dado, né? Então, tipo, foi tudo muito batalhado e muito conquistado. Eu tive o privilégio de ter nascido numa fase boa do meu pai, só que ele soube passar isso para mim também com maestria, de me fazer enxergar que eu já tinha que trabalhar. Esse é um grande vendedor, porque olha o que é venda. Venda não é só vender um produto, venda é você vender até um momento e uma história. Então, meu pai é aquele cara que conta uma história para você e vai te fazer você pedir para ele alguma coisa. Sim. Essa é a venda perfeita. Sim, ele vai te mostrar Instigar. que é interessante o que ele está contando. Exatamente. Conclusão, ele sempre me contou sobre o trabalho dele, a importância do trabalho, como ele venceu, como ele cresceu, e eu queria fazer isso também. Eu queria crescer. Mas ele deixou um pontinho. Então eu pedi para ele trabalhar. Entende? Eu falei, eu quero trabalhar. Aí eu queria trabalhar com 9 anos de idade. Eu falei, não, está muito cedo. Quando chegou com 11, aí não tinha mais como me segurar, né? Eu falei, não, eu quero trabalhar. Então, aí ele me colocou como office boy. Então, isso tudo, como você coloca as coisas, como você vende a tua história, faz com que as pessoas se inspirem. O desejo de ter aquilo. Exatamente, e te pede para saber como é que funciona e você quer fazer aquilo. Então, isso tudo começa na família. E também histórias ruins que também tem na família, que fala, eu também não quero ser assim. Então, a família é o Não berço, né, Diego? É o berço de tudo. Ali a grande faculdade da vida começa na família. E você vê uma coisa que está acontecendo hoje em dia, só para fazer um comentário, né, Robson? As famílias se perdendo em deixar com que a educação dos filhos vá para a escola, né? Obrigando que a educação saia da família e vá para o professor ou para a escola. E o professor está tendo essa dificuldade de ensinar. Porque são duas correntes. A família quer jogar para a escola e a escola quer tirar da responsabilidade também, porque tem uma responsabilidade até jurídica nisso. Sim. Né? Então ela não quer ter essa responsabilidade depois de chegar. Desse jeito, não. Ela quer dar a lição, mas quer dar o ensinamento, Exato. Mas não a Quem parte tem que de pai e passar mãe. os valores, os princípios, como senta, como come, como se comporta, Pai e mãe. como toma banho, é pai e mãe, não tem... O respeito ao próximo. O respeito ao próximo, ao mais velho, isso tudo está se perdendo. Isso tudo é dentro de casa, não é a escola que tem que dar isso. Na minha época eu tinha educação moral e cívica. Eu também. Eu cantava o hino. Eu também. Hoje não tem mais, né? Nada disso. Então, isso ajudava também. Tem outras coisas que hoje eles até falam sobre ter, que eu acho até interessante, que poderia ter tido na nossa época, como, por exemplo, você saber cuidar de dinheiro. Do planeta também. E do planeta também. Então, você aprender como Economia, a economia, legal. eu acho teria sido muito... que é o teu dia a dia hoje. Sim. Né? Você sai... E de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais envolvida ali na parte certa mesmo, matemática, né? Muita gente aprende dentro de casa. O pai e a mãe vai ensinar ali uma educação econômica. Sim. Né? Mas não é a maior parte das famílias que tem isso. Isso é muito importante. Não é para você aprender a ganhar mais ou não, é para você saber fazer uma construção econômica e se planejar. Porque as famílias hoje estão tão preocupadas em dar, e umas que não podem dar, não tem tempo para oferecer para os filhos, em aquela correria toda. Ah, não, manda em colégio interno, e 24 horas por dia o moleque tem que ficar lá, ou então fica o tempo no videogame e não tem mais aquele contato pai, filho. Mas hoje está muito difícil de educar, né? Tá, porque né? assim, hoje teu filho está dentro de casa. Mas você não sabe se ele está dentro de casa. Se ele está né? dentro de casa. Exatamente. A mente dele não está, com quem ele está falando, o que está falando, é muito complicado. E não dá para você ser o censor, né? o carrasco ali para fazer a censura ou ficar vendo toda hora com quem ele está falando, o que está falando. Porque ainda você
é uma coisa delicada. Você tem que lidar com a individualidade da pessoa. Sim, respeitar Tem esse que, espaço. você tem que respeitar, você tem que dar um espaço para acreditar e você tem que Desenvolver. também fazer o monitoramento se aquilo que ele está fazendo está correspondendo ali com a Mas, realidade. Robson, a gente saía para brincar e tinha que voltar quando estava de noite, Exatamente. quando E escurecia. muitas vezes meu pai não sabia com quem eu estava, onde eu estava Mas jogando a bola, gente não sei tinha- o quê. Mas a gente tinha respeito. Você tinha um respeito, você tinha aquele receio educação. de falar, de pensar, pô, ele vai ficar chateado comigo, eu fiz um negócio errado, entendeu? Então, mas isso você consegue criar na cabeça dos jovens ainda hoje. Você dando valores para eles, Sim. eles vão pensar, pô, eu não quero deixar meu pai chateado, eu não quero decepcionar o meu pai ou minha mãe. Mas isso é no né? contato pai e filho, É, mãe e filho. isso é algo que você vai construindo. Então, essa conversa diária é que você tem que ter não é muito deixar na forte. escola. A escola não vai falar, eu vou Não, deixar a não. professora chateada. Tem uns alunos que afrontam as professoras. Você tem que ter uma relação ali de confiança com o teu filho, né? Exatamente. Então, assim, não adianta só passar a mão na cabeça. De jeito nenhum. Tem que educar. E essa E educação... nem ensinar ele ficar falando na escola, ah, não, porque a gente que paga a escola. Porque eu escuto isso que muito, viu? isso. Não, eu tô aqui, eu pago a escola. O pai fala isso ou o aluno fala isso. Exatamente. Você tem que fazer isso porque eu pago a escola. Meu pai que paga. Não tem essa não. E é muito importante, né? Então, você teve esse legado dos seus pais, está passando isso para os seus filhos. Eu tive do meu pai, estou passando isso para meus filhos. E eu gostaria de ser pai de novo para poder passar mais ainda para os meus outros filhos que viessem. Então, eu vou tentar passar para meus netos. E assim vai. Então, a gente tem que pensar muito Com certeza. na família que vem aí pela frente. O pessoal fala muito no planeta, mas se não tiver bons caráteres, não adianta você ficar educando aí que o verde é importante, né? Mas eu acho assim, cada um tem que cuidar da sua célula, né? A célula é a família, micro, né? da micro. Quanto mais gente tiver, boas famílias, cuidar da sua família, você fez um órgão, você fez Que vai uma cuidar do planeta, sim. que vai reverberar no planeta com certeza. É isso aí. Então, família para você, com uma palavra? É tudo, Família é tudo. é tudo. Então, é isso aí. Galerinha, tá gostando do papo? Aproveita aí. Qual a sua mídia social? É @Robson Jassa no Instagram. Aliás, todas são Robson Jassa, tudo junto. E do salão? O salão é Jassa Hair Studio. Jassa Hair Studio. O meu, você já sabe que é Alê Navarro, oficial. Tá bom? Vamos para um comercial rapidinho e já voltamos com o último bloco. Não sai daí. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. Alê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. É isso aí, pessoal. Voltamos com o meu segredo. E hoje com essa pessoa maravilhosa. Que eu tô ficando aqui, ó, apaixonado por você, Robson. Que bacana, cara. Que papo gostoso. Pô, que bacana estar aqui com você também, te conhecer pessoalmente. Um prazer aqui trocar essa ideia e falar um pouquinho da gente. Falamos aí de família, né? Inclusive, quero mandar um beijo para minha esposa, a Poliana. Ah, Quem está falando de educação, ela é professora. Né? É uma profissão que deveria ser muito mais valorizada, é muito importante. Acho que todo mundo tem um professor ou uma professora que marcou na vida, né, da gente.
mas ela ama o que ela faz. Então eu dou a maior força do Isso que é mundo. gostoso, né, cara? Os professores, eu acho que eles nascem com uma coisinha assim, que vai assim, eu sou apaixonada ou apaixonado por ensinar, né? É. Que, por mais que é uma profissão que não é tão bem remunerada, né? É verdade. Pelo quanto que merece. É verdade, Né? é verdade. Eles não desistem, você vê aí alunos Até agredindo, né, até cara? pela grande responsabilidade que tem, né? Eu acho que hoje tem a inversão de valores está muito acentuada no país, né? Então, ó, vamos ter eleição esse ano aí, pessoal. Então, presta atenção, dá uma olhadinha em quem valoriza os professores aí na hora de votar. Com Ó, já certeza. fiz aí uma. Não estou falando de campanha política, não. Só estou falando uma para valorizar. reflexão. Só refletir um Pensa pouquinho. aí. Pensa. Tá com vocês. Esse é o meu segredo aí para vocês. Né, Robson? É isso aí. Tem que falar bem dos professores, cara. Com certeza, sempre. A nossa educação depende deles, o nosso país depende dele, o nosso planeta depende deles. Eu acho que a educação é a base de tudo. Na nossa profissão, o que hoje está sendo, na minha profissão, né, de cabeleireiro, está sendo muito enfatizado é justamente a educação, o educacional do cabeleireiro, né? Ensinar a fazer, ensinar a crescer. E hoje não é só ensinar a fazer o cabelo, o corte de cabelo, a coloração. É ensinar comportamento, Postura. é ensinar a mexer com as redes sociais, é ensinar a falar com o seu cliente, é ensinar a fazer a gestão do salão. Então tem várias coisas. Por isso que o educacional, em todos os sentidos, em todas as áreas e principalmente para a criança que está começando na escola, é fundamental. É tudo. É tudo. Por isso que você falou. É isso aí. Que é tudo. E agora nós temos a parte religiosidade. Importantíssima, né? Para você realmente se colocar como ser humano, né? Como fazer com que aquela palavra que está muito na moda aconteça, que é empatia, né? Porque tem muita gente que usa a religiosidade para falar só de Deus e para dar falar o que tem que ser feito. E muitas pessoas falam que tem que ser feito, mas não fazem não o que usam. tem que ser feito. Então eu acho que presta bem atenção nas atitudes das pessoas, não nas palavras. Então, Amar o próximo como a ti mesmo. E Deus exatamente. sobre todas Então as a coisas. religiosidade para mim é observar mesmo o comportamento que eu tenho com as pessoas e o comportamento que as pessoas têm comigo. A partir do momento que essa troca estiver dentro daqueles 10 mandamentos que são básicos, Certo. ali está a base de tudo. Ali é a constituição da religião. Sim. Entende? Então, se está ali dentro, essa troca de comportamento, tudo vai funcionar na tua vida. Agora, obviamente, muitas coisas que a gente tem que pensar também, e até de proteção que eu faço dessa parte de religião, é orar. Né? Ora na hora que levanta, ora na hora que dorme. Ora para agradecer. Ora principalmente para agradecer, porque muita gente não agradece nem que abriu o olho de manhã cedo, né? Então isso já é um Mas agradecimento. quando está com problema, ai meu Deus. Exatamente. Então, agradecer o que você tem, agradecer o que você conquistou, agradecer aquilo que você perdeu, porque muitas vezes pode ter sido um livramento. Então, é um agradecimento que você faz também, né? Porque muita gente fica triste porque perdeu. Mas perdeu por quê? Né? Pode ser um livramento para você. Ou era para ele, era merecimento, era Exato. merecedor. Então você tem que agradecer também, porque aquilo vai vir como ensinamento, aquilo vai vir como um crescimento. Então a religiosidade para mim é exatamente isso, é você ver o comportamento humano, né? Em relações às pessoas, na sua comunidade, na sua família, e realmente fazer com que o teu comportamento bata com aquilo que você fale. Tem muita gente que fala mais do que faz. Exatamente. Tem que fazer mais do que fala. Exatamente, esse é o ponto. Não é? Esse é o principal, né? Quando você fica falando que fez, que vai fazer, que vai acontecer e acaba esquecendo. Ou é uma pessoa cheia de moral, né? As pessoas que ficam apontando a vida dos outros, Tem ou que falando, ser assim. né? A internet está sendo assim uma prova disso, né? Mais um termo que eu vou usar hoje. Hoje tem... eu estou falando biblísticos. Biblísticos, né? Porque você tem que fazer isso, porque você tem que
ser aquilo, você tem que se comportar dessa maneira, né? A gente é cheio de rótulo, né? E todo mundo quer, falando sobre minorias ou sobre alguns setores, todo mundo quer melhorar e ter uma integridade. A partir do momento que você continua colocando rótulo nas pessoas ou falando que elas têm que fazer isso ou aquilo, você está distanciando de uma unidade, né? Você está sempre segregando. Todo mundo quer ter uma unidade e está sempre segregando. Exato. Então, a religiosidade é justamente, na prática, é para unir as pessoas. Não é time de futebol, né? Sou espírita, sou evangélico, sou católico, sou judeu. Não é nada disso, não é nada sobre isso. Eu acho que o ideal é unir as pessoas, né? E com atitudes boas, porque todas essas religiões que nós falamos justamente para unir e ter boas pessoas ali. Por que que essas boas pessoas não podem ter um convívio a ideia não é fazer o bem, super não é? bacana, super bacana e se complementar, não se afastar. Sim. É isso. Então seria uma palavra só, que eu acho que eu já ouvi. União. 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 Empatia. Empatia. Exatamente. União. Muito bem. Agora, Robson, o nosso programa aqui, ele vai muito de pensar no bem para as pessoas, levar essa palavra aí para muitas pessoas que estão assistindo. E o Robson fora do salão, fora dessa profissão, como é que é quando ele chega em casa, tira o sapato? Preguiçoso. Preguiçoso mesmo? Pô, fica 10, 12 horas de pé, aí você quer chegar em casa, Tira o sentar e tira o sapato, liga a televisão. Série. Né? Série, bate papo com a mulher, janta com ela, né? E a gente troca ali os nossos dias, como foi o nosso dia. É isso, não tem muita... Agora, nas séries eu gosto de coisas que eu não preciso pensar muito. Se possível uma comédia, né? Aquela coisa comédia, boba que você vai falar assim... nada de drama, né? Porque drama é só você ligar no jornal, você já vai ver o drama. Como tá difícil assistir jornal, tá né? muito, absurdo. Como a gente não consegue. Eu né? acho que uma maneira de você se proteger também mentalmente e a tua inteligência emocional assistir jornal. é assim, ver o mínimo possível. Notícias. Você ir atrás daquelas notícias que você precisa saber, não daquelas notícias que são jogadas para você. Sim. Sabe? De muita violência, muito assassinato, muita coisa. Porque se você viver nesse mundo, você se contamina. E o nosso mundo no dia a dia não é assim. Porque às vezes a gente vê assim... Não é se alienar, tá, gente? Não. O que nós não estamos falando para você desligar a televisão. Porque nós estamos na televisão, gente. Não é se alienar, é se proteger mentalmente, só isso. Quando você vê que vai falar de uma coisa que vai te levar para um lado único também, saber que aquilo é... Numa coisa prática, vem alguém te contar uma história triste ali, e você não está no momento que você possa se envolver com aquela história triste e chorar, né, no meio do meu trabalho. Por exemplo, vem alguém e conta uma história triste, eu tenho que reverter e fazer com que aquela pessoa que está triste fique feliz. É isso, é tornar o negativo em positivo, entendeu? Então você tem que fazer com que aquela energia que está ali... Mude o polo. Mude. Que vá para o positivo. A vibração muda. Exatamente. Então isso serve para a gente. Se a gente sentar, ligar a televisão e ver algo que vá realmente colocar a gente para baixo... Mude o canal. Mude o canal. Se um dia você me ver falando de uma coisa ruim, me tire da sua telinha. Gostou disso? Gostou disso, Robson? É isso aí. Boa. Aí. Mas você aqui, pelo que eu vejo, você sempre traz pessoas para contar as suas histórias, os seus segredos, para inspirar as pessoas. Exatamente. Isso é muito positivo. Até o programa que vai na segunda-feira, que é um programa de futebol, é o Mesoval. É muito engraçado, porque não é o futebol aquela coisa assim, ganhou, não. É Mesoval com papo descontraído. Claro, Aí tem um programa de ultrapassagem, tem o Zé Graxinha. Você vai adorar o Zé Graxinha. Falei, o Zé Graxinha precisa dar uma cortadinha no cabelo, posso levar ele lá para cortar o cabelo? Claro, leva lá. E você é meu convidado, por favor, vá conhecer o salão. Mas Pega o Alex,
porque ele já está aí, O já te diretor aí? leva, o diretor. Mas daí eu não vou ter que deixar de cortar meu cabelo no banheiro. Mas aí pelo menos eu te ensino como é que você corta direito no banho. Mas não vai ser, não vai me dar banho. Não, aí o Alex te Que coisa! Você vai. Ô, pessoal, melhor cortar essa, porque ele quer me dar banho cortando cabelo, assim, eu já. Isso não é segredo. Não, tô fora. Esse segredo você não pode contar assim primeiro que a Poliana, né, Poliana? Isso. Ô, Poliana, dá um jeito aqui no Robson. Mas eu vou adorar, eu vou lá, brincadeira, viu, Robson? Imagina, Com eu todo sei. carinho, parceirinho. Porque assim, jamais. Né? E assim, eu vou lá sim, porque eu quero conhecer. Eu vou ficar muito legal, mas vou levar o Zé Graxinha, que você vai adorar. O Zé Graxinha, Leva lá. quartas-feiras, ele fala de automobilismo. É um programa também que é muito engraçado, cara, é só humor. Todos os programas que eu faço é voltado pro lado agradável, levando notícias boas. Tem que levar. Com certeza. Igual o Silvio. Exatamente. Que é coisa mais gostosa que o Domingão lá. Leva boas palavras e um bom entretenimento, né? E a filha tá indo pro mesmo caminho, né? Ela é muito boa. Muito né? legal. Eu estou muito feliz. Você vê filhos bons, é isso, vai seguindo o legado. E ele tem 6 ótimas filhas, que eu conheço todas, e seguindo o legado dele aí também. Em áreas diferentes, distintas, mas todas seguindo. Então o programa de hoje, Meu Segredo, vai falando aí de pais, filhos e netos, e vai esse legado aí ficando para famílias que pensam coisas boas. Pai, filho e agora os filhos dos filhos, o espelho do espelho. Vamos ficando por aí com o Meu Segredo. Robson Jassa. Obrigado por você vir para cá. Muitíssimo obrigado. Tempo Imagina. maravilhoso. Obrigado pelo convite, obrigado pelo programa, parabéns pelo programa, né? Muito bacana e espero que vocês tenham gostado aí também da gente. Meu segredo de hoje com essa personalidade maravilhosa. Então já sabe onde encontrar. Vou ficando por aqui. Um beijo em todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e espero que tenham gostado de mais um Meu Segredo. A semana que vem estaremos de volta com mais um papo bem gostoso, falando de Deus, falando da família e falando do trabalho. Meu Segredo.